A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul comemorou na noite da quarta-feira, 8 de julho, os seus 125 anos de fundação. Um jantar especial foi oferecido aos empresários, autoridades e convidados especiais. Na solenidade festiva, a entidade de classe prestou homenagem a colaboradores e também a ex-presidentes da SIC Caxias do Sul. O jantar comemorativo aos 125 anos da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul reuniu mais de 300 convidados no salão do restaurante Sica. O presidente da SIC Caxias do Sul, Ubiratan Resler, destacou a grande importância que a entidade de classe teve e ainda tem no desenvolvimento e no progresso da Serra Gaúcha. A SIC Caxias, ela tem apenas 11 anos mais, ou menos, melhor dizendo, do que a cidade de Caxias do Sul, do que o município quando foi emancipado. Então, por si só, já dá para ver que o caminho que a SIC trilhou, ele é muito colado com o próprio município, né? Então, a importância dela, já lá desde 1901, ela traz essa força do empresariado, né, daquela associação comercial, de poder trabalhar temáticas que fazem sentido para a competitividade das empresas. Então, desde então, a SIC, nesses 125 anos, tem trabalhado por melhores oportunidades para as empresas, para que as empresas possam cada vez mais estar à frente, né, dos seus produtos, dos seus mercados. Então, além disso, a SIC ela tem uma importância grande na própria questão de infraestrutura, né, logística, de demandas de impostos, de taxas, de melhor momento para que as indústrias possam estar realmente sendo mais competitivas. Então, 125 anos que a gente está agora comemorando é uma data ímpar para nós, né, de uma alegria imensa da gente poder estar aqui, juntos, reunidos, mais de 320 pessoas aqui nesse ambiente, comemorando a nossa independência como entidade, como empresa, como estrutura, né, apoiando o município, né, nas demandas importantes para a comunidade empresarial. Presidente, quais as principais bandeiras que se pode elencar nessa trajetória de 125 anos que a entidade defendeu? Eu talvez possa listar duas ou três impactantes, né? Uma briga sobre energia elétrica, à época não tinha energia elétrica, né, no início dos anos 1900, então foi em 1920, 1930, um trabalho importantíssimo, né, que a SIC fez. A ligação do município com o litoral, né? Então a SIC ela foi determinante para a criação da hoje Rota do Sol, né? A demanda dela na BR-116, né, para poder fazer esse vai e vem de matéria-prima e mercadorias, infraestrutura de aeroporto, né, ela foi fundamental, trens, ela foi fundamental. Então, na realidade, se a gente for pescar, o peso que a SIC tem é muito voltado, né, sempre foi no passado voltado para o tema de infraestrutura, né? O que a gente tem trabalhado, e claro, é o que mais impacta, mas o que a gente tem trabalhado agora é para essa amplitude de movimentos que já vem de muitos anos, né? Logicamente, a gente só está dando continuidade, colocando o nosso tempero no trabalho, mas é da amplitude da representatividade política e econômica da nossa entidade. Presidente, o senhor está há pouco tempo na gestão aqui e o senhor, a gente percebeu que estava muito emocionado aqui durante o seu discurso. Falamos bastante da SIC, mas eu queria ver sobre o senhor, como é que o senhor se sente à frente dessa entidade, como você falou, 11 anos mais jovem apenas que Caxias do Sul. Isso aí é um impacto grande. Eu sou muito emotivo com essas falas e quando a gente se dá conta da representatividade que nós temos, né? Ser o presidente nos 125 anos é uma coisa de extrema alegria, eu fico extremamente emocionado com isso, porque eu levo o peso de tantas pessoas que aqui passaram. Eu levo a importância de dar a continuidade do que 47 presidentes deram, do que inúmeros vice-presidentes deram, do que diretorias, voluntários que estavam aqui, equipe que estava aqui. Então, para nós, e para mim, basicamente, estar à frente de uma entidade tão forte, tão pujante, tão representativa, tão impactante, é extremamente orgulhoso. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui, lógico, né? Um sentimento do lado bom disso, bastante orgulhoso, mas ao mesmo tempo com um peso enorme, né? De uma responsabilidade imensa de estar à frente da entidade.
Presidente, o senhor tem falado muito nos seus discursos na palavra associativismo. É o grande foco da SIC daqui para frente? Sempre foi. Porque associativismo, ele nasceu com a SIC lá em 1901, né? Ele se transformou na união de duas entidades lá em 1973, para se transformar na SIC agora, né? Depois de 92, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Sem a visão de associativismo, a gente de fato não consegue evoluir. As empresas, a sociedade, o poder público tem que entender que o trabalho que as associações comerciais, as câmaras de indústria e comércio, centros de indústria e comércio fazem, ela é em prol do desenvolvimento da sociedade, né? E o associativismo é a base para isso. A dedicação dos voluntários frente às demandas que aparecem, ela é extrema porque ela não tem um interesse a não ser o interesse genuíno de evolução da nossa sociedade. Então, cada vez mais, a SIC tem que olhar para isso. Sim, a SIC tem feito um trabalho de apresentar cada vez mais à comunidade empresarial que vale a pena estar junto da SIC. E isso é associativismo. Trazer esses empresários para cá, essas empresárias para que venham trabalhar conosco, as 18, 19 diretorias que temos aqui, ela mostra a força da sociedade frente à união de todas essas empresas e um bem comum que é o desenvolvimento da sociedade. Para a gente fechar de minha parte, o senhor está concluindo o seu primeiro semestre, um balanço do primeiro semestre e uma projeção para o segundo. Perfeito. O primeiro semestre foi de muito trabalho, né? A gente se dedicou em vários temas, nós fizemos um trabalho de planejamento estratégico que foi muito robusto, ele nos deu um lastro importante no que foi entender o que o passado nos trouxe e de que forma a gente quer se projetar para o futuro. Fizemos um trabalho voltado a poder executar esses objetivos estratégicos e agora, no segundo semestre, é uma aplicação mais profunda disso. Então, nós temos uma trilha importante, é um ano diferente dos anos normais em virtude da questão política, uma política acirrada. Nós estamos com a nossa casa aberta a todos os partidos, a todos os representantes, né, dos diferentes partidos, das diferentes veias, para que a gente possa mostrar de que forma eles vão querer conduzir a nossa sociedade de uma forma política partidária. Então, finalizamos esse ano agora, né, com a questão política e olhamos para 2027 com transformações aí no que diz respeito à nossa organização como sociedade empresarial. Presidente, o senhor falou muito sobre a questão da Rota do Sol, falou sobre a questão da construção do aeroporto, muito sobre o passado, onde a SIC ajudou, né? E pela frente tem muitos desafios, né? Nós temos eleições, questões políticas, sim, que envolvem muito empresariado, né? A questão, sim, da reforma tributária, sim, questão da escala 6x1. Como é que você vê as dificuldades que agora o empresário, Caxias como um todo, né? Vem pela frente agora, como é que você tem essa visão? São poucas as dificuldades, né? A gente tem aí uma gama, um portfólio enorme de coisas para a gente atacar. O que me dá extrema tranquilidade é que nós temos diretorias e voluntários que são extremamente dedicados a esses temas, né? Então, falamos do passado no aeroporto, mas nós temos um novo aeroporto saindo aqui agora, né? Assinamos aí na semana passada, junto com o prefeito e outras entidades, que esse trabalho inicia. Hoje aqui na SIC, né, esse grupo que é composto por 3 empresas, esteve aqui na SIC hoje já trabalhando, esteve no local do novo aeroporto já trabalhando. Então, na realidade, o tema de infraestrutura ele nunca vai sair. Ele é originário lá atrás, isso que levou muitas vezes o que nós temos de informação, né, do histórico disso, de que as entidades, as pessoas se uniram para montar uma entidade para trabalhar sobre isso. Então o aeroporto nunca vai sair. O Porto de Arroio do Sal, né, o Porto Meridional, jamais vai sair. É um tema importante para a gente trabalhar. Mas claro, a gente fala de coisas estruturantes, né? De questões políticas, nós vemos a importância do trabalho e da sociedade alimentar com as demandas que tem. Então, a cada candidato que vem aqui, pré-candidato que vem aqui, nós fazemos as nossas reuniões, nós apresentamos as temáticas importantes que esses candidatos devem prestar atenção para que haja evolução. Nós estamos no segundo polo metal mecânico, um polo de plástico tremendo, um polo de madeira tremendo, vestuário, gráfico. Então, nós temos tudo aqui na Serra Gaúcha. Em 100 quilômetros daqui da nossa base, nós conseguimos tudo o que nós quisermos. Então, é importante que a sociedade política
enxergue essa nossa região, e eu falo como região de Serra Gaúcha, que é importante investir aqui para que a gente possa cada vez mais transformar essa região. Tanto que, né, no nosso próprio planejamento estratégico, a visão de futuro, que é que nós queremos muito poder, junto com essas nossas associações da nossa redondeza, fazer com que possamos transformar a região da Serra Gaúcha como uma região mais competitiva do sul do país. Então, as ações de futuro, elas são muito voltadas a uma gama enorme, né, um portfólio enorme, onde a nossa sociedade empresarial, os nossos empresários, os nossos voluntários estão bastante focados para esse desenvolvimento. A SIC Caxias do Sul foi fundada no ano de 1901 e seu primeiro presidente foi Ítalo Victor Bersani. Até hoje, mais de 45 empresários passaram pelo cargo de presidente da entidade de classe de Caxias do Sul. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.